livre para todos os públicos. Olá! No Brasil, as escolas públicas e privadas fecharam as portas por mais de 6 meses por conta da pandemia do coronavírus. No entanto, mesmo com o número de mortes aumentando a cada dia, diversos municípios e estados têm discutido o retorno das atividades. Esse é o tema de hoje nos Trilhos do Brasil. Cortes no orçamento para o ensino superior assombram o futuro da educação pública no país, principalmente em relação ao investimento em pesquisas. Na entrevista central de hoje, o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Edivaldo Madureira, fala sobre os desafios da universidade pública no governo Bolsonaro. Eu sou a Larissa Gold e está no ar a Central do Brasil. Central do Brasil. Já imaginou ter todos os seus passos e dados monitorados? Essa é a proposta do governo federal através de um sistema de inteligência artificial chamado Cortex, que cruza a leitura de placas de veículos e a informações de banco de dados. Organizações da sociedade civil pedem a suspensão imediata desse sistema e alertam para os riscos aos direitos fundamentais do povo brasileiro. Veja na reportagem de Camila Piacese. Nacional. O Ministério da Justiça desenvolveu o que, segundo o órgão, é uma poderosa ferramenta de combate ao crime, o sistema Cortex. No entanto, a novidade também pode ser usada para monitoramento de vigilância de cidadãos, organizações da sociedade civil, movimentos populares, lideranças políticas e manifestantes. A tecnologia de inteligência artificial usa a leitura de placas de veículos por milhares de câmeras espalhadas por rodovia, pontes e ruas brasileiras para rastrear alvos móveis de dados em tempo real. Com isso, é possível cruzar dados de CPF, CNPJ, endereço residencial e do trabalho. Para a coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Renata Miele, o sistema infringe os direitos dos cidadãos. A partir do Cortex, o agente de segurança pública, a polícia, vai ter acesso a informações que não estão diretamente relacionadas com a atuação da polícia militar. E isso viola a privacidade das pessoas e pode gerar um cenário de vigilantismo em massa. O sistema foi desenvolvido pela CEOPI, setor do Ministério da Justiça desconhecido até julho, quando revelou a existência de um dossiê contra professores e manifestantes ligados a movimentos antifascistas. O sistema Cortex também viola a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em vigor desde setembro de 2020, determina que quando se usa dados pessoais em políticas de segurança pública, é necessário de uma legislação própria, o que não ocorre. A Coalizão de Direitos na Rede elaborou uma nota também contestando a transparência do sistema. O membro do Laboratório de Políticas Públicas na internet, Tiago Moraes, elencou alguns itens do documento. Quais dados estão sendo tratados no âmbito deste sistema? Quais as finalidades que esse tratamento se destina? Qual o fundamento jurídico sobre o qual se baseia? Que autoridades estão tendo acesso às informações? E quais são as salvaguardas e mecanismos de segurança estabelecidos para evitar os usos indevidos e o acesso por terceiros não autorizados? Na parada cultural de hoje, Danilo Cruz, editor do site O Gampazan, traz indicações de livros e discos misturando clássicos com obras contemporâneas. Parada cultural. Queria indicar algumas coisas. A primeira delas é o livro do Antônio Calado, Quarupi. Eu estou começando a ler, é um livro clássico da nossa literatura. O outro é o livro do Richard Williams, Kind of Blue. É um livro sobre o disco clássico do Miles Davis. Gostaria muito de indicar que vocês escutassem, procurassem saber sobre o disco do Coach, que é um MC daqui de Salvador. Acaba de lançar Tipos de Rochas e Minerais, um disco fora da curva, dentro do que a gente tem produzido no rap nacional. E por fim, o disco da Jupá, que é uma mulher trans do interior de São Paulo e que faz uma poesia muito bonita. Em termos de filme, eu gostaria de indicar que todo mundo pudesse assistir o documentário da Netflix, O Dilema das Redes Sociais.
a gente ficar um pouco mais esperto com relação àquilo que está rolando na nossa vida, nas redes e tal. O tema agora é educação. Diversos estados já anunciaram um calendário de retorno às aulas, mas professores e familiares de estudantes não estão seguros. Em Pernambuco, os professores decretaram estado de greve e travam na justiça uma batalha contra a determinação de retorno das aulas presenciais. O repórter Afonso Bezerra traz mais detalhes. Trilhos do Brasil. Os professores estão inseguros com o protocolo proposto pelo governo do estado para a retomada das aulas. Hoje, a rede conta com 42 mil professores. No ensino médio, são 16.762, que lecionam para um universo de 290 mil alunos. Eles alegam que a retomada só expõe os estudantes a um risco diário de contaminação. A professora Yara acredita que a retomada é resultado de pressão econômica. Essa pressão, na verdade, do empresariado fez com que essa decisão ela fosse acelerada, ela fosse tomada de forma extremamente apressada e irregular, no momento que não há nenhuma condição, porque nós não temos uma vacina eficaz, nós temos um número de pessoas que falecem, né, por Covid diariamente muito alto. Para decretar o estado de greve, os professores pontuam uma série de problemas. Eles explicam que a fragilidade não é só o acesso à máscara e álcool. Há uma preocupação sobre o deslocamento dos estudantes, problemas de ventilação nas salas e a capacidade das escolas conseguirem manter por um longo tempo os protocolos. Esta insegurança também atinge os pais, que ainda não estão muito confiantes em autorizar o retorno dos filhos, como é o caso de Jaqueline Brandão e Antônio Perazzo. Antônio diz que prefere esperar a chegada da vacina. Hoje, diante do que a gente está vendo aí, ainda com a pandemia não controlada, não tenho segurança ainda em retornar com as atividades escolares do meu filho. Eu pretendo só mais na frente, quando tiver uma vacina ou mesmo um protocolo do governo diferente, né, que dá de volta às aulas. A desvalorização da educação pública tem sido uma das prerrogativas no governo Bolsonaro. E as universidades têm sido alvo constante dessas ações. No orçamento de 2021, o corte é de mais de R$1 bilhão. O que isso impacta no ensino e pesquisa no país é o tema da entrevista central de hoje. Jonatas Campos conversa com o presidente da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Esivar Madureira. Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje conversa com o engenheiro agrônomo, o professor Edivar Madureira. Ele é reitor da Universidade Federal de Goiás e também é presidente da ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais de Ensino Superior. Professor, agradecemos muito sua presença nessa entrevista central. O senhor foi eleito há 2 meses presidente de uma instituição que representa os reitores de universidades em todo o Brasil e em um dos momentos mais difíceis para o ensino superior no país. O senhor pode nos dizer quais serão suas principais iniciativas à frente da ANDIFES? Temos uma pauta muito cara para todos nós, que é a questão da autonomia universitária. Nós convivemos nesse período com a nomeação de dirigentes que não têm tido a representatividade a partir da comunidade universitária. Nós temos casos de reitores nomeados, né, que foram terceiro colocados nas listas que o Conselho Universitário encaminha para o MEC, e o desrespeito à vontade da comunidade universitária dos processos de consulta. O senhor falou desse desrespeito, então eu gostaria de aprofundar esse assunto, professor. Até agosto, dos 12 reitores que foram eleitos, 6 foram, digamos, indicados por uma intervenção do governo federal. Isso é, de fato, uma ameaça à autonomia e à democracia nas universidades? Sem dúvida nenhuma, né? É um ataque à democracia das universidades, que construíram isso ao longo dos últimos 30 anos, em processos
bastante consolidados, bastante discutidos no seio de cada universidade, e as universidades construíram dentro da sua cultura, da sua história, processos de escolha de dirigentes que estão absolutamente consolidados. E por 20 anos, aproximadamente, nós tivemos a indicação do primeiro nome da lista como uma prática nos governos anteriores. E agora a gente convive com essa situação, uma situação bastante incomum e extremamente desconfortável, até porque um dirigente que não tem o respaldo da comunidade universitária não tem a devida legitimidade para colocar o seu projeto em curso. E esse projeto foi um projeto aprovado pela comunidade. Nós temos casos de universidades com reitores eleitos com mais de 80% dos votos na consulta feita à comunidade universitária e que não foram nomeados. O presidente Bolsonaro elogiou o ministro nos últimos dias, ressaltando a sua qualidade de evangélico, entre aspas, assim como o presidente falou. E isso se referindo a acusações de seus seguidores de que nas universidades existe uma doutrinação. Então eu pergunto ao senhor, diante desse quadro, como é que está e como é que se pode praticar o livre pensamento e a ciência dentro das universidades federais do Brasil? Olha, as universidades, sem dúvida nenhuma, se constituem em um local onde a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão é a nossa marca. A universidade foi construída assim, a universidade permanecerá assim e nós lutaremos até o fim para que as pessoas possam exercer, né, o pensamento crítico, né, essa liberdade que as pessoas têm de manifestar sem nenhum tipo de patrulhamento a sua orientação, seja ideológica, seja de natureza religiosa. A universidade é laica, é plural por princípio. O professor Andifes afirmou há um mês que haverá um corte de quase 1 bilhão no orçamento das universidades para 2021. Diante disso, quais serão os principais desafios para manter as instituições federais funcionando? Olha, primeiro, esse corte de 17,5% que soma 1 bilhão no conjunto das universidades, ele é absolutamente impossível de ser assimilado, absorvido pelas universidades. As universidades não resistirão caso essa proposta de lei orçamentária anual ela se concretize para 2021. Não há possibilidade de suportarmos um corte dessa magnitude. Então, nós estamos agora todos voltados para o Congresso Nacional. Tivemos, inclusive, um ato em defesa do orçamento justo pela educação há cerca de 15 dias e estamos numa movimentação junto ao Congresso Nacional para que essa situação seja revista. No quadro Novos Caminhos de hoje, o jurista e ex-ministro Roberto Amaral fala sobre os desafios na área da ciência e tecnologia, destacando a importância do investimento nas universidades públicas. Novos Caminhos. Qualquer perspectiva para a ciência, para a tecnologia e para as consequências do desenvolvimento científico e tecnológico, que é a industrialização, a retomada do desenvolvimento, tudo isso tem que ser pensado pós-bolsonarismo. No atual governo, é impossível pensar em desenvolvimento nacional, principalmente é impossível pensar em ciência e tecnologia, porque o projeto do governo é desmontar as bases do ensino, da pesquisa e da inovação em nosso país. Porque não há alternativa neste país sem ciência e tecnologia. E não há possibilidade de ciência e tecnologia sem universidade pública. E é impossível pesquisa, ciência e educação sem investimentos maciços em ciência e educação. Essa que deve ser a luta. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Siga a Central do Brasil nas nossas redes sociais. Nosso perfil do Instagram é o @Programa Central do Brasil. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Bom dia, boa tarde.